Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. Claro, quando se fala em saúde, todos os assuntos são importantes. Só que quando se fala em câncer de próstata, é ainda mais importante que você preste atenção. Você, esposa, também, para poder orientar seu marido e, por que não, cobrar dele a visita ao urologista. O Dr. José Travassos, que é especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, está com a gente. Seja bem-vindo, doutor José. E a gente sabe o quanto que, embora você tenha comentado comigo no intervalo, que tenha melhorado essa história dos homens irem ao médico, ainda está um pouco longe do ideal, não está? Eu acho que tem melhorado bastante. A população masculina está muito mais esclarecida. Esse programa, eu já vim aqui uma vez e já tocamos nesse assunto uma vez anterior. Então, existe muita comunicação em cima do assunto e as pessoas vão ficando mais calmas, mais tranquilas e começam a admitir, fazer o exame. As pessoas de mais idade, elas têm uma resistência maior. Mas já, por exemplo, esse pessoal mais novo, que está começando a fazer praticamente o seu check-up, essa coisa toda, esse pessoal não tem muito problema para fazer o exame de toque. Agora, os homens com mais de 50 e poucos anos, às vezes tem uma certa resistência, né? Principalmente ao exame de toque. Veja, o exame de toque, as pessoas criam uma situação. É uma situação, é um problema cultural. É cultural mesmo, problema só cultural, cultural. Porque é muito tranquilo fazer o exame. E os homens deviam seguir o exemplo das mulheres que vão, pelo menos uma vez ao ano, ao ginecologista. E se vocês pensam que aquela posição ginecológica é agradável, vocês estão bem enganados. Quer dizer, então, praticamente é a mesma coisa. Quer dizer, e salva vidas, acima de tudo, né, doutor José? É verdade. A detecção precoce do câncer da próstata, principalmente, veja, o exame, quando a gente está falando aqui num programa como o seu, que tem uma repercussão enorme, a gente tem que falar para a população inteira. É verdade. Então, veja, o exame de toque, junto com o PSA, fazendo esses dois exames que são relativamente simples e baratos, você consegue fazer uma detecção de câncer de próstata de mais de 60%. Mas os dois juntos, né? Os dois toque juntos, mais o PSA. toque mais o PSA. Existe um engano muito sério. Às vezes chega o paciente no consultório e traz um PSA e está um pouco preocupado com o PSA, porque eu tenho feito PSA todo ano e de repente o meu PSA subiu, dobrou. E ele está um pouco surpreso com tudo isso, mas ele nunca fez o exame de toque. Às vezes, se tivesse feito um exame de toque, teria detectado esse câncer mais inicial. A gente tem até aqui uma imagem para você em casa entender onde fica a próstata. E é importante que a gente mostre, porque tem muita gente que fala assim, mas a troco de quê que é feito o exame de toque? Porque a próstata fica localizada bem atrás. Você vê, é muito simples aqui, olha, o reto, a ampola retal e a relação que tem a ampola retal com a próstata. Então, se você coloca o dedo, a polpa digital aqui, você faz o exame de toda essa região da próstata, tanto de um lado como de outro. A única área que não é possível fazer o exame de toque é esta área de base e esta anterior. Aqui não dá, mas toda essa área, que é a área onde incide mais o câncer da próstata, que é exatamente nessa zona periférica, aqui, isso aqui, fazendo o exame de toque, se tiver uma alteração, se tiver um nódulo, você já sente. Você sente e já vai aprofundar. Evidentemente vai pedir o PSA e vai pedir outros exames que forem necessários. Tem muita gente ainda nos dias de hoje que tem medo de receber um diagnóstico de câncer. E o de câncer de próstata também. A gente sabe que a medicina evoluiu tanto que hoje em dia não é mais como há uns bons anos atrás. Quando se recebia um diagnóstico de câncer, era como se você tivesse ali o seu atestado de óbito assinado. O que vale é a gente ter, sim, um exame precoce, um diagnóstico precoce, para conseguir ter, na grande maioria das vezes, quando isso é feito, uma vida como qualquer outra pessoa, né, doutor? Você veja, se você opera uma próstata pequena, com tumor inicial, a chance desse doente sair dessa cirurgia praticamente sem sequela é muito grande. Evidentemente, toda cirurgia desse tipo traz algum tipo de sequela. Por exemplo, todo homem que faz uma prostatectomia radical, por causa do câncer da próstata, ele não vai ter mais ejaculação.
Mas tem ereção? Mas ele tem ereção. Olha, então, eu apresentei, Kátia, a questão de um ano e meio atrás, um trabalho que foi premiado, foi publicado no exterior, sobre a recuperação da função erétil nos pacientes operados por videolaparoscopia. No meu estudo, estava 94%. Tudo isso? É. As pessoas no Brasil, os especialistas, os concorrentes, duvidaram, colocaram em dúvida aquilo que esses números. Este ano, no Congresso Americano de Urologia, o professor Catalona ratificou esse número. Quer dizer, ele está conseguindo também 94% de recuperação de função erétil no pós-operatório. Então, o que difere isso de um bom resultado? para os pacientes que são operados com doença contida na próstata, doença inicial. Quando você tem uma doença avançada, aí já não dá mais para fazer tudo isso. Mas, olha, num caso de um tratamento com um diagnóstico precoce, com 94% de oportunidade para os homens terem uma vida como antes, é uma chance muito grande, alto. muito boa. Puxa, se é. Né? Qual o número de homens que, a cada ano, recebem um diagnóstico de câncer de próstata no Brasil? Tem uma ideia? Eu não tenho bem esses números, mas aproximadamente 20 mil casos de câncer de próstata anualmente. E quando esses praticamente 20 mil casos poderiam ser diagnosticados logo no início, uma coisa, nossa saúde pública é muito precária, tá certo? Então você está falando com os números que você tem, porque a maior parte da população brasileira não é convenientemente bem assistida em saúde pública. Nem se sabe não se faz direito isso, entendeu? Porque em muitos lugares não tem nem clínico, quanto mais um especialista para fazer um exame de... Quando a gente fala em câncer, as pessoas pensam nos sintomas, mas no caso do câncer da próstata, quando o sintoma aparece, já pode ser no estágio mais avançado da doença ou não? Olha, quando o doente já é sintomático, vamos dizer assim que ele está um pouco mais avançado, ele já tem sintomas obstrutivos, ele já não urina direito e às vezes sintomas até que mostram uma doença mais avançada, como por exemplo urinar sangue, essa coisa toda. Então, quando você acompanha essa população com uma periodicidade, tendo uma certa... Olha, a partir dos 45 anos de idade, você começa a fazer o exame de detecção. Principalmente se você tem na família um antecedente, um pai que teve problema de câncer da próstata, um parente próximo. Então, você deve ter um pouco mais de cautela, mas também não é para ficar apavorado. Não, era isso que eu ia dizer, porque a gente, daqui uns poucos anos, a gente vai entrar numa estimativa muito importante. E é bom que você em casa repense muito no como você age com a sua saúde. A gente vai ser um país de pessoas maduras, de ter pessoas de terceira idade. A grande maioria da população vai se encaixar nessa fase. Quer dizer, a gente vive muito mais, mas tem que se viver também com mais qualidade de vida. Sim, quer certamente. Dizer, então, com o avanço da medicina, não tem por que a gente receber um diagnóstico de um câncer de próstata, por exemplo, os homens, tardiamente. Não é verdade? É lógico. Se as pessoas seguirem o mínimo, o mínimo. Agora, o que acontece, nós estamos falando em São Paulo, cidade de São Paulo. É aquilo que eu falei para você. Tem outros lugares, é muito mais difícil. É exatamente esses outros lugares que comprometem, por exemplo, as estatísticas, as curas, as cirurgias sem sequela grave. Entendeu? Por quê? Porque são pacientes que vêm já com uma doença avançada. Então, às vezes, nem se opera. Porque nem tem como... Exatamente. Às vezes, esses pacientes nem se operam. Às vezes, esses pacientes são submetidos a uma radioterapia paliativa, são submetidos a um tratamento hormonal. Entendeu? Então, o negócio é não deixar a coisa avançar. Né? Também acho. Algumas dúvidas surgiram aqui. A Rosana Ochoa, de Valinhos, diz o seguinte: gostaria que fizesse as seguintes perguntas ao doutor sobre câncer de próstata. A primeira delas: quais os tipos de alimentos que a pessoa pode e também o que não pode ingerir? A alimentação influencia? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso eu já tinha falado há muito tempo atrás. Não tem uma dieta para câncer da próstata ou para evitar o câncer da próstata. Não existe isso. Aliás,
tudo isso foi desmistificado. Nesse último congresso americano, toda vez que a gente ia para um congresso americano, que lá é realmente dito uma moda, né? Você chega tudo, lá, né? o pessoal vai lá, assiste, então foi falado no congresso americano, todo mundo aceita, aquela coisa toda. Ninguém questiona nada. E todo ano olha, este ano foi o ano da couve-flor, vamos comer couve-flor. Entendeu? Esse ano foi o ano do brócolis. Vamos comer brócolis. Esse ano foi o ano da castanha. Vamos comer a castanha. Isso acabou. Não existe. Quer dizer, isso não existe. Entendeu? Existe uma dieta saudável para todos, para o corpo inteiro. E para todas as pessoas. É lógico. Você trata o seu corpo todo. Você imagina que se você tratar bem do teu coração, fazendo uma dieta com baixo teor de gordura, essa coisa toda, você não tem mais o que acrescentar. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Ou evitar comer alimentos com agrotóxicos quando possível, né? Exato. Quer dizer, agora, não existe dieta específica, eu sou muito claro, não existe dieta específica. Todo esse tema, toda essa polêmica a respeito de dieta para câncer da próstata, isso aí é balela. Não existe. Outra dúvida da Rosana é a seguinte: o tratamento tem que ser feito por quimioterapia ou pode-se fazer a cirurgia? Não, veja, o tratamento depende do estágio grau, da né? doença, né? Se você está com uma doença inicial, você faz a cirurgia com um resultado fantástico, entendeu? Se você está num estágio avançado, com metástase óssea, metástase pulmonar, essas coisas todas, então aí você faz o tratamento hormonal. Tá. Outra dúvida que surgiu aqui é da Miranda. Meu pai tem 77 anos e neste mês constatou que ele está com problemas na próstata. Pela ultrassonografia, o volume da mesma deu 128,92 gramas, quando o normal é 20 ou 40 gramas. Quanto ao exame de PSA, o resultado foi 22,66, quando o normal é o 2,5. Pergunto, a cirurgia será inevitável? Não, veja bem, o urologista que deve estar orientando, primeiro ele pode fazer uma dosagem de um outro PSA, que é o PSA livre, que está mais relacionado com o crescimento da próstata benigna, vamos dizer assim. Então, para esclarecer melhor esse PSA. Que pode ser, então, um crescimento da próstata. Pode ser um crescimento e um PSA, às vezes, proporcional ao tamanho da próstata. É uma próstata de 120 gramas, não é? Agora, isso tem que ser bem investigado. Tá. Se precisar fazer uma biópsia, se o médico chegar, depois de dosar o PSA total, PSA livre, chegar à conclusão que ele precisa fazer uma biópsia, faz uma biópsia. Provavelmente ele não vai ter problema nenhum na biópsia. E, gente, mesmo que tenha que fazer uma operação, às vezes a gente tem um medo de operação dessa palavra, mas se é importante, se de fato você vai ficar livre de um problema, por que não fazer? Olha, antigamente, eu sou muito claro. Eu comecei a entrar em contato com a técnica de prostatectomia radical na década de 80. E naquela época, quando a gente operava uma próstata, essa cirurgia estava começando no Brasil. Pouca gente fazia. Então, quando a gente operava um doente, o doente ficava incontinente, ficava impotente, sofria, ficava um mês com sonda. Hoje não mais. Hoje, você faz uma cirurgia dessa, o doente passa 2 dias no hospital. 48 horas o doente tem alta. Entendeu? Passa a ter uma vida normal. Com 10 dias depois você tira a sonda desse doente, ele está urinando normal. Tá? Sem problema nenhum. E com a sua ereção, 94% das chances. Lógico, nós fizemos um estudo, e esse estudo não é só meu, esse estudo existe no mundo inteiro. 90 dias depois da cirurgia, principalmente quando a cirurgia é bem feita, bem trabalhada, o paciente pode já começar a ter suas ereções. Normalmente, nesse período de 90 dias, já existe uma recuperação. Nós temos paciente com 15 dias depois de operado apresentar ereção. Isso depende muito de paciente para paciente. Mas até 90 dias isso pode acontecer. Exatamente, não vai acontecer.